Muito boa noite a cada um de vocês, estamos aqui, muito bom estar aqui de novo, eu adoro estar aqui, de verdade. O boteco, assim, às vezes hoje mesmo eu estava meio angustiado antes de começar, que eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer nesse boteco hoje, né? Às vezes eu perco um pouco a noção e eu fiquei pensando assim, né? O que eu poderia falar hoje de um tema legal que a gente falou bastante durante os últimos botecos, no ano passado e tudo mais. Ô louco, tem aqui a música boa, hein? Entendeu? E aí eu fiquei pensando assim, o que a gente podia abordar hoje, né? Eu falei, bom, vocês perceberam que tá tudo muito quieto no mercado? Quieto? Né? Tá tudo muito lindo, commodities estão subindo, tá todo mundo feliz, ações estão subindo, renda fixa tá pagando 1% ao mês, né? Todo mundo tá ali, né? Sabe como é aquela coisa, né? Todo mundo feliz, e eu tenho um problema com isso, cara. Puta merda. Meus alunos sabem disso, né? Eu falo que eu fico muito incomodado quando as coisas começam a ficar quietas demais. Eu não gosto. Isso tende a mostrar pra mim, sabe aquela história que o silêncio que precede... Pra mim é mais ou menos isso, né? E eu tô meio quieto, vai fazer uns 6 meses já, né? Foi desde o início do ano, quando a gente virou o ano ali, eu já tinha feito os primeiros aportes em bolsa, aí eu começo a ficar mais quieto. E agora, nesse momento, eu tô ainda mais quieto, cada vez mais quieto. Quieto no sentido, né, que a gente que fala assim, né? Até 2010, 2012 ali, era o inverso comigo, né? Toda vez que o mercado começava a ficar muito nervoso, assim, muito eufórico, eu ficava eufórico junto com ele, né? Ou seja, eu era movido no mesmo sentido do mercado. Então, quando o mercado estava caindo muito, eu também me desesperava, e quando o mercado estava subindo muito, muito eufórico, eu também ficava eufórico. E isso, na minha opinião, é uma das piores reações que você pode ter, sendo bem sincero, tá? Aqui, amigo, nós ouvimos de tudo, você sabe. Aqui nós é eclético, né? E o que eu falei, agora eu trabalho do jeito inverso. E hoje, inclusive, ensino os meus alunos a pensar desse jeito. Quando o mercado começa a ficar muito eufórico, eu tendo a ficar quieto, atento, né? E é muito engraçado ver isso, porque agora tá todo mundo feliz, vocês viram? A Bovespa vai bater 130 mil pontos, a soja vai para 18 dólares, petróleo vai bater 100 dólares, né? Bolsa dos Estados Unidos vai multiplicar não sei quantas vezes, e eu pessoalmente fico um pouco incomodado com isso. Porque de novo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês que são novos aqui, muito obrigado, inclusive, os que estão chegando agora, há pouco tempo, bem-vindos, né? Mas existem algumas métricas de mercado que eu acompanho com alguma tranquilidade, né? E algum tempo, melhor dizendo. E antes de começar essa conversa, é muito importante dizer que existe uma coisa no mercado, o pessoal fala assim, não, agora vai ser diferente, né? Todo mundo fala que a próxima crise é diferente, né? E olha, posso falar uma coisa de verdade para vocês? Essa é mesmo. Nossa, que musicão. Essa realmente é diferente. E existem alguns detalhes do porquê que eu digo que ela é diferente. Em épocas normais, todas as outras, tá? Desde 1929, todas. Desde a Segunda Guerra Mundial, na verdade, né? Porque aquela época entre 29 e 42 foi muito conturbada ali por causa da Guerra Mundial, né? Nos últimos 70 anos, pelo menos 80 anos, o mercado sempre trabalha em regimes muito claros de tomar risco e não tomar risco. Tomar risco e fugir do risco. Tomar risco e fugir do risco. Risk on, risk off. Risk on, risk off, né? Ou seja, imagina uma laranja. É isso. O mercado são 2 laranjas, uma de renda fixa e uma de renda variável. Uma hora que você vai começar a pegar a renda fixa, você vai espremer aquela laranja até tirar a última gota. A hora que tira a última gota de suco de laranja dela, você pula para a renda variável. É mais ou menos assim que funciona em qualquer mercado. Isso é facilmente, inclusive, parametrizável. A gente vai ver isso já já. O problema é que dessa vez o que tem de diferente é o Covid. Né? O Covid e todas as consequências dele, né, ao longo do tempo, principalmente a maxi injeção de dinheiro que foi colocada no mercado. Eu vou explicar isso para vocês. Porque de 2009, principalmente, até 2019, o mercado foi inundado de dinheiro, mas o dinheiro não ia para a mão das pessoas. O dinheiro ia na forma de dívida, ou seja, o governo central americano comprava dívida de empresa, né, ou seja, criava liquidez para a expansão das empresas, mas isso não chegava ao mercado, à ponta da linha, à padaria, né? E isso é muito importante dizer, porque isso fez uma total diferença do porquê que essa crise que está todo mundo esperando,
está demorando para acontecer. Tem bons motivos do porquê que isso está acontecendo agora e eu vou mostrar isso para vocês já já. A primeira informação que é importante deixar claro para vocês é que quem aqui lembra, lembrando, para mais de 300 pessoas ao vivo, lembra de tirar um print, marcar @Maurício Bellinello e compartilhar. Isso me ajuda. Conteúdo de graça você não vai encontrar em lugar nenhum, tá bom? Qual que é a principal, você que me acompanha há mais tempo vai lembrar disso, qual que é a principal indicador que a gente olha? Indicador no sentido de dado, informação, que eu consigo acompanhar, que pode me sinalizar muito claramente, a percepção de risco do mercado. Escreve aí para mim. Qual que é, na sua concepção, o que você se lembra, qual que é aquele indicador que provavelmente você viu aqui também pela primeira vez e que é um monitor muito importante de mercado? Escreve aí para mim. Preço, juros, curva de juros. Isso, Rogério, é a chamada curva de juros. Porque o juro em si, o número, não quer dizer grande coisa. Porque assim, se o juro tiver 10% e parado, não sobe mais, é uma coisa. Se ele tiver 10% mas subindo, é outra. Se ele tiver 10% ou caindo, é outra. Então o mesmo número pode gerar 3 análises diferentes para o mesmo número. Porque depende da tendência que os juros estão. E sim, Leonardo, eu estou falando mais da inversão da curva de juros, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Lembrando, no mercado de valores existem muitos vencimentos, ou o que a gente chama de duration, né? Muitos prazos de vencimento de títulos, especialmente nos Estados Unidos, que vão desde o título de 1 mês até o título de 30 anos, tá? E o normal é: quando que é mais plausível de dar caca? No curto prazo, em 1 mês ou em 30 anos? Numa situação normal, quando que é mais fácil dar caca? No período de 1 mês ou no período de 30 anos? Qual que é? Lu Cruz tá aqui, minha querida. Amiga da minha irmã, Luciana Cruz. No longo prazo, claro, porque em 1 mês você tem 1 mês para dar caca. Daqui 1 mês acabou o prazo. 30 anos, você tem literalmente... Quantos dos que estão aqui na live tem 30 anos de vida, né? Então, no longo prazo, a incerteza sempre é maior. A incerteza sempre é maior no longo prazo. Então, normalmente, juros de longo prazo são mais altos do que os juros de curto prazo. Isso é a situação normal. A gente chama de uma curva em contango, né? Ou seja, uma curva normal. Ela tem inclusive esse nome. Porém, em períodos de grande percepção de medo, de que a situação está começando a ficar estranha, acontece um fenômeno chamado de inversão da curva. Ou seja, os títulos... Te ajudo no... Os títulos de 30 anos, ou títulos mais longos, passam a pagar juros menores que juros de curto prazo. E é o que está acontecendo nesse momento. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa aqui é uma curva que quase ninguém olha, tá? São os juros de 30 anos contra os juros de 5 anos, tá? Então veja, isso aqui é desde 1987, tá? A linha azul é o zero. Então, acima desse zero, significa que os juros de 30 anos são maiores que os juros de 5 anos. Abaixo da linha azul, significa que os juros de 5 anos estão maiores que os juros de 30 anos. E veja então aqui, ó, 1989, fim do super ciclo do Japão, aquela época que todo mundo ia trabalhar no Japão, aqui, mercado cai depois, né? 1994 até 97, crise da Rússia e dos tigres asiáticos, e do Brasil também, né? 2000, antes do estouro da bolha.com, 2006, 2007, antes da crise, e agora, né? Em 2022, aconteceu uma nova inversão da curva de juros. E ela começou em abril do ano passado e ela se alonga até agora e ela não consegue cair mais. Ou seja, há mais ou menos 6 meses, 8 meses que a curva não consegue ir mais para baixo do que ela já está. Então veja que interessante. Já fez 1 ano que a curva de 30,5 inverteu, tá? E isso é um dado muito importante. Porque historicamente, sabe como é que funciona? Vamos dar uma olhada no mercado de ações, em paralelo?
Tá aqui, ó. O laranja é o SP500, tá? Então vamos ver aqui, ó. A curva inverte, o mercado está em topo, ele cai logo depois. Aqui, pronto. Aqui, ó. Estouro da bolha.com, 2000. O mercado faz um topo exatamente na inversão e cai depois. 2006, 2007. O mercado inverte, a bolsa faz topo em 2007 e despenca em 2008. E nesse momento, a curva está super invertida e o mercado está em máxima. E detalhe, ele inverte a primeira vez aqui, que é mais ou menos quando o SP500 fez topo no ano passado, né? E agora ele está indo para o segundo topo, indo buscar o segundo topo, e a curva ainda segue mega invertida. O detalhe importante é que na média dos outros movimentos, em mais ou menos 6 a 8 meses, o mercado já teria virado, tá? E é isso que está todo mundo falando, a gente já faz 1 ano e 3 meses, a curva segue invertida, ou seja, a curva não normalizou e o mercado não caiu, não, ela travou no fundo. E isso é muito importante de ser dito. Por que é que vocês acham que isso acontece? Por que é que vocês acham que isso acontece? Por que o mercado não virou ainda? Ou de novo, eu estou presumindo de que se ele seguir até... E esse gráfico acaba em 87. Mas se você pegar o gráfico desde 1973, desde 1968, todas as vezes que esse negócio inverteu, houve uma queda no mercado de ações na sequência. Quando a curva começa a voltar, a inversão da curva de juros começa a voltar, geralmente o mercado de ações começa a cair. Desde 1968 até 2018, todas as vezes isso aconteceu. 100% das vezes, tá? Não falhou nenhuma. Vamos ver os botecos para as mais de 350 pessoas ao vivo? 350 desocupados? Hoje eu vou começar de cara com o boteco de um desocupado que é meu amigo e eu gosto dele. Aqui, ó. Vamos lá ver? Olha ele aqui, ó. Peraí. João Batista Olive. Olha aí. Olha o boteco do João aí, ó. Olha aí, ó. Tomando... Aê, João. Isso aí, João. Gostei do seu boteco, viu? Tá lá com o seu... Muito bom, João. Você foi ótimo, cara. Olha aqui, ó. Boteco do Túlio Marchetti, meu querido aluno lá do INSF. Olha aí, ó. Tomando espada, ele é lá de Pomerode. Ó, louco. Muito bom, hein, Túlio? Obrigado, viu, cara? Obrigado demais. Olha aqui, ó. No grupo Premium, olha aqui, o Márcio tomando um vinho lá no Rio Grande do Sul. Tem um monte de gente aqui, ó. Meu querido Luiz, olha aí, tomando uma original na caneca de cobre ali, ó. Do lá, ó, louco. Meu querido Luiz lá também. Aqui, ó, Eduardo Parra. E aqui, ó. O Edu tá ali também. Aí, ó, tomando... Essa aqui tá nevando, essa aqui, hein, ó. Ó. Muito bom, hein? Vamos ver se tem boteco aqui no Instagram. Vamos ver se você mandou. Ó, você tem que compartilhar esse boteco, hein, ó. Conteúdos inéditos, garanto pra você, hein, ó. Cadê? Aqui, ó. Aí, ó, meu querido meu aluno Thiago Liberali, direto de Melbourne, na Austrália. Olha aí, ó. Tá ali, ó. Aí, ó. Tá lá no parque. Olha aí, ó. Um dia lindo em Melbourne. Muito bom, hein, ô, Thiago? Um abraço. Que horas são aí, Thiago, em Melbourne? Que horas são? Deve ser umas 10 da manhã lá em Melbourne, agora na Austrália. Hã? Olha aqui o Roger, aqui, ó. Também mandando a foto ali, ó. Vendo o boteco tomando, mas é muito chique. Isso aqui é o que a gente chama de boteco ostentação. Entendeu? Isso aí, Roger. Obrigado, viu? Obrigado demais. Vamos ver as questões que você mandou pra mim? Cadê o Jack Daniels Single Barrel? Acabou. Eu tenho que comprar mais, acabou. É, amigo, acabou, meu tio. Puta merda, viu, Marcelo? Marcelo, tem que comprar. Meu aluno vizinho aqui de Curitiba também. Olha aqui, ó. Vamos continuar? Vamos continuar. Ó, vocês estão gostando? Deixa eu voltar com a música. Tem que voltar a música, sacanagem, né? Ó. Vamos lá então, pessoal.
Então olha que legal, a curva está mega invertida há 1 ano e 3 meses e o mercado ainda não virou. Isso não é comum, porque assim, seria até menos incomum se ela tivesse voltado e o mercado não tivesse caído. Dessa vez realmente foi diferente, né? Não, a curva continua lá embaixo, no fosso, e o mercado está lá em cima, voltando para um topo duplo, inclusive, de onde foi no ano passado. Por que é que vocês acham que o mercado não normalizou? Vamos lembrar? Por que a curva... A gente fala que a curva inverte quando o juro curto fica mais alto que o juro longo, certo? Mas quem é que se mexe de verdade para fazer a inversão da curva? É o juro longo ou o juro curto? Porque um dos dois provoca a inversão. Quem provoca? São os juros curtos que sobem e passam os juros longos, ou é o juro longo que cai e passa o juro curto? Quem que faz o quê? O cachorro que abana o rabo ou o rabo que abana o cachorro? Quem mexe é o juro curto, que é o juro do Fed, que é a taxa Selic do Brasil. A nossa curva também está invertida. Os juros de 10 anos do Brasil, de 8 anos, 6 anos, estão pagando 11%, 10 e alguma coisa. A taxa Selic está em 13,65%. Então quem empurra é o juro curto. Ele sobe e ele provoca. Portanto, quando ele sobe, é a taxa do Fed, a taxa do Banco Central Brasileiro, a Selic. O que isso acontece? A inflação normalmente está numa espiral de alta, ou seja, muita gente consumindo, né? Todo mundo rico, passeando, viajando. Isso causa uma espiral inflacionária. O Banco Central vai, através da política monetária, que é o ajuste uma das formas da política monetária, é o ajuste da taxa de juros básica. Ele eleva a taxa básica de juros, portanto, ele eleva o quanto o Banco Central paga para juros muito curtos, que no Brasil é juro de um dia, não é nem de um mês, é de um dia. A LFT, o Tesouro Selic, é o título de um dia, porque ele tem liquidez diária pagando 100% da Selic. Portanto, quando o Banco Central sobe os juros, o mercado inteiro sobe os juros. Por quê? Ao invés do banco emprestar para você comprar uma casa, comprar um carro, fazer o que quer que seja, financiar sua passagem de avião, o que quer que seja, ele não faz isso. Ele prefere emprestar esse dinheiro para o Banco Central, para o governo central, que emite moeda, portanto vai pagar a dívida de um jeito ou de outro, mas vai, certo? Do que emprestar para você. E portanto, quando começa a subir juros, a curva tende a inverter e o dinheiro fica caro. Crédito fica caro. Crédito fica caro, certo? E normalmente, em situações normais, todas, desde 1940 até 2018, todas, isso causa um choque no mercado, porque o dinheiro fica caro, as pessoas param de comprar, não financiam mais nada, não trocam de casa, não compram casa, não trocam de carro, não vão viajar, perdem emprego, portanto, que a economia começa a desacelerar, o nível de renda cai e o mercado como um todo cai. E quando o mercado como um todo cai, as empresas listadas em bolsa perdem valor, por quê? Porque o principal indicador qual que é? Qual que é o principal índice que norteia a alta ou queda das ações? Qual o componente, qual a variável que norteia muito fortemente se uma ação vai poder cair ou subir? O quê? Qual que é o indicador? Vocês sabem, não? É muito importante essa informação para quem é novo no mercado, para não ficar lendo groselha por aí, né? Lucro, isso. Quando existe a perspectiva de que os lucros das empresas ou de uma certa empresa é ascendente, as ações tendem a subir. Quando a perspectiva é de que o mercado vai ficar muito ruim e essa empresa vai parar de vender, vai começar a lucrar menos, ele vai começar a cair. Entendeu? Então é lucro. Quando a empresa vende, você não compra carro. Se você não compra carro, a Toyota não vende. Se a Toyota não vende, ela não contrata o vendedor, e não contrata o banco, e não contrata o aço. E todo mundo começa a vender menos. É uma espiral que começa a ser contida de inflação e o mercado vira. A inflação cai, o mercado de ações cai e a partir daquele momento os juros podem voltar a cair. É assim que funciona a dinâmica. Eu dei aqui em 5 minutos uma aula de ciclo econômico que você não vai ver às vezes em curso de 10 mil reais. Ótimo. Mas lembra, tudo isso é baseado em juro. E se é baseado em juro, é baseado em quê? Na economia, o que é que afeta frontalmente quando sobem juros? O que é que afeta frontalmente? E que causa, portanto, uma maxi desaceleração da economia? Se eu aumento os juros, o que é frontalmente atingido?
Quando eu aumento os juros, eu machuco frontalmente o consumo através do crédito. O consumo através do crédito. Ou seja, ninguém financia nada. E é aqui que está a diferença do que está acontecendo agora. E é totalmente diferente. Nunca se viu isso. Nunca. É a primeira vez em 80 anos que a gente vê isso. Quando vem o Covid, todos os países do mundo, Brasil incluído, começam a dar os chequinhos para as famílias. Todo mundo preso dentro de casa durante 2 anos, né? Ganhando um cheque e gastando esse dinheiro em comida, né? E não sei o quê. Num país mais pobre como o Brasil, as pessoas literalmente ganhavam dinheiro e gastavam com comida, né? Porque no Brasil é mais pobre. Nos Estados Unidos e na China, por exemplo, e na Europa, não é assim. As pessoas lá já têm... Isso, Fabião, a impressora full power. Nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, por exemplo, e na China, muito desse dinheiro, as pessoas tinham uma casa financiada. Tá lá. Juro foi financiado baixo. Tá ótimo. O carro delas, elas nem andam mais. Não usam gasolina, que é um consumo alto. É uma despesa alta das famílias. Se ele não pode sair de casa, ele não gasta gasolina. E além disso, ele ainda está ganhando o chequinho. Então, boa parte do dinheiro que eles ganhavam ia comprar onde? Poupança. Guardaram dinheiro. Trilhões. Trilhões. Eu vou pegar um número aqui. Os americanos, entre janeiro de 2020 e julho de 2021, eles guardaram 2,1 trilhão de dólares. 2,1 trilhão, com T, de dólares em poupança, dinheiro guardado. Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar, né? Quando vem o Covid, portanto, a economia desacelera, tudo fica ruim, mas as pessoas guardam muito dinheiro. E logo depois disso gira uma mega espiral inflacionária, soja bate 18 dólares, 17, petróleo bate 130 e por aí vai, né? A inflação dispara, no Brasil IGPM chega a 38, 40%, na Alemanha 41%, nos Estados Unidos chega perto de 26%. O detalhe, a renda das pessoas aumentou. A renda. A inflação acontece, tudo explode de preço. A renda da população aumentou. Quando acontece uma espiral inflacionária, quando a espiral inflacionária acontece, o que acontece com a renda das pessoas? É esmagada. Certo? Sim. E aí tem o problema 2. A inversão da curva está longa demais. A inflação não consegue cair. E, portanto, a renda das pessoas está sendo cada vez mais exprimida. Estrangulada. Estrangulada. O que é que elas estão fazendo? Só que olha que legal. Em qualquer outro cenário da história, a renda está sendo esmagada. Os juros estão altos. Ninguém está consumindo. O mercado despenca? Sim. Dessa vez, por que é que não despenca? Dessa vez, por que é que não despenca? Eu vou mostrar aqui um dado para vocês verem da porcentagem da renda dos americanos que é guardada, que é convertida em poupança desde 2003. Vamos dar uma olhada. Ó. Olha lá. Personal Savings, né, como porcentagem da renda total disponível nos Estados Unidos. Ela sempre girou em torno de 5, aqui ó, de 3, 4%, tá vendo aqui ó? 2005, 2006, vai subindo, né? 2013 aqui já começou a trabalhar perto de 7, vem o Covid e ela chega a 33%. E nesse momento ela está na menor taxa de poupança desde o estouro da bolha.com. 2,3%. Então eles gastaram uma grana, eles guardaram muito, só que agora a inflação caiu. Não. O desemprego está igual? Tá. O que acontece? Se a inflação subiu, a renda não subiu. A minha casa está custando, o custo da minha casa, comida, agora eu uso o carro, tem que usar gasolina, que subiu pra caramba. Pergunta para Fábio Fares como é que tá a gasolina lá perto da casa dele, né? Todos os consumos subiram, a renda foi esmagada. Você não guarda mais dinheiro.
E detalhe, isso aqui é a taxa do país Estados Unidos. Ricos, classe média e pobres. Na verdade, dos 2,3 ali, quem está guardando é rico. Porque os pobres mesmo e classe média estão sendo esmagados. Vai passear em São Francisco, vai passear em Chicago, né, ô Fabião? Vai dar uma volta no centro de Miami, em Los Angeles, vai dar uma volta lá. Vê lá como é que tá a situação. Vai dar uma volta, ó. Morador de rua como nunca se viu. Roubo. Por quê? Porque não tem dinheiro, velho. Então olha que legal. Não estão guardando dinheiro. Não estão guardando, quer dizer que eles estão gastando de onde? De onde que está sendo gasto isso? De onde? Daqui, ó. Isso aqui, aqui é o tanto de dinheiro que era guardado por mês, a linhazinha vermelha, desde janeiro de 2019, tá vendo? Vem o Covid. Olha isso aqui. Isso aqui é o total, isso aqui é a porcentagem, o vermelho é a porcentagem da renda total que é guardada. E o azul é a pilha de dinheiro que está sendo somada. E aqui é onde nós estamos agora. E ó, desde outubro, novembro de 2021, que eles vêm gastando dinheiro. A renda não aumentou. A inflação não conseguiu cair. O que eles têm de patrimônio está sendo queimado. Queimado. A economia americana está sendo mantida na base de dinheiro. Poupança. E quem não tem poupança tem que fazer o quê? Como é que você capta dinheiro hoje? Cartão de crédito? É. Pergunta quanto é que é o juro nos Estados Unidos hoje de cartão de crédito. Os caras estão usando, igual no Brasil. A gente está vendo acontecer nos Estados Unidos igual acontece no Brasil. As pessoas estão pagando cartão com cartão. Pagando conta de casa com cartão. Porque acabou o dinheiro. Eles estão secando a poupança. Secando a poupança. A renda já está sendo esmagada. Não subiu a renda média americana. Os caras estão fazendo 3, 4 empregos. E esses dados, de novo, e outro detalhe. Esse número aqui. De novo, 533, eles queimaram, só nesse período aqui, entre o topo e agora, eles queimaram 1,76 trilhão. Foi queimado. 80% de tudo que foi guardado, 80, mais de 80, já foi queimado. Já foi gasto. Mas foi gasto por quem? Esses 533 bilhões, de quem que é esse dinheiro? Quem que é? Porque, de novo, 533 é o total. De quem que é? De quem que é? Para as 425 pessoas. Tira o print. Tira o print aqui. Ajuda nós. Compartilha. @Maurício Pereira. É dos ricos, amigo. É dos ricos, cara. Esse dinheiro é dos ricos. Porque de quem está embaixo já acabou. De quem está embaixo já acabou. Entendeu? E é importante falar disso. O atraso do movimento agora foi sustentado por poupança, por dinheiro guardado. E é muito importante falar isso. Por quê? Olha que legal. Quando a curva inverte, ela inverteu. É automaticamente depois disso a crise? Quando a curva inverte, é automaticamente crise no mercado de ações? Inverteu. O mercado vira. Com esse cenário, inverteu a curva, o mercado cai na sequência. É isso. Não é. E olha que legal. Eu achei umas estatísticas, como eu falo que a internet, quando você usa do jeito certo, é muito legal de ver. Existem dados que foram pegos desde 1968 até 2018, antes do Covid, que falam assim, ó, alguns dados econômicos, quanto tempo leva para eles ficarem ruins depois que a curva inverte. Vamos ver? Nos Estados Unidos, PIB real
Trimestres depois da inversão do título de 10 com 3 meses. Nós estamos aqui. Desde 1968 até 2018, nós estamos aqui. 2 trimestres depois. Normalmente, o PIB começa a inverter para baixo no 4º trimestre. 1 ano depois. E daí o desemprego? Como é que será que é o desemprego? Vamos ver? Ó, desemprego, meses depois da inversão. Nós estamos aqui. Mais ou menos 7 meses depois. O desemprego, na média dos 50 anos, começa a cair depois de 13 a 14 meses. Nós estamos a 6 meses da média histórica da inversão do desemprego nos Estados Unidos. É legal, não é? Tem um outro detalhe. Uma mudança que foi feita a partir de 2009, que foi muito importante no mercado americano, é o regime de juros das mortgages, das hipotecas. Até 2005, mais ou menos, cerca de 25% das mortgages eram com juros pós-fixados. Então eles oscilavam com a inflação, com a taxa básica de juros. Quando vem 2008, 2010, essa taxa cai para em torno de 10%, 5 a 10%, tá? Por que isso importa? Nesse momento, com a grande alta de juros, 90% das pessoas que têm, 95% das pessoas que têm mortgages não foram atingidas pela alta de juros. A alta de juros não, a alta de juros não implica em problema para ele. Por quê? Porque a taxa dele é pré-fixada, foi fixada lá atrás. Entendeu? Agora, nunca se esqueça de um detalhe. A renda foi esmagada, não foi? O cara pagava lá $2.000, estou dando um número qualquer, de mortgage, de hipoteca, de financiamento da casa, certo? Tudo bem, estou empregado, ganhando bem, meu dinheiro dá para pagar todas as contas, tudo começa a subir. Tudo, combustível, comida, energia, tudo. Ali, né? Tudo que você gasta, plano de saúde. E outra, em outros casos eu perco um emprego, perco outro. Os meus $2.000 que eu pago, chega uma hora que não vai ter dinheiro para pagar, né? Porque a minha renda vai começar a ser esmagada, vai começar a não sobrar dinheiro. O que eu vou ter que fazer? Provavelmente trocar de casa. Eu vou precisar pagar uma casa que eu pagava $2.000, agora eu só posso pagar $1.500, certo? Qual o problema? Qual o problema nisso? Ah, tá bom, Maurício, eu pagava $2.000, eu vou ter que reajustar a minha realidade, certo? Eu estava pagando $2.000, eu tenho que pagar $1.500, uma casa menor, a vida é assim, né? Beleza. Qual o problema? Sabe qual o problema? Porque antes os juros eram 2,5% ao ano e agora eles estão perto de 7% ao ano. Então você pagava $2.000 num juro de 2,5%. Se o juro subiu para 7%, se você for pagar $2.000, é por uma casa bem menor. E se você já não pode pagar nem 2.000, se você só pode pagar 1.500, qual o tamanho da casa que você vai alugar e comprar em relação ao que você tem agora de renda? Hã? Qual que é? Entendeu? Essa é a realidade. Ele devolve uma casa e compra uma casa da metade do tamanho, pagando quase o mesmo preço. Entendeu? É um estúdio, né, Celso? Pega um estúdio ali de Moema de 17 metros quadrados. É isso. Não à toa, o preço dos aluguéis nos Estados Unidos, no Canadá, não é que está disparando, explodiu. Por quê? Porque o cara não consegue mais comprar a casa, ele vai ter que morar de aluguel. O que acontece quando um monte de gente vai morar de aluguel? A oferta é limitada, o preço explode. Portanto, o preço dos aluguéis também explodiu. E o cara não consegue nem de aluguel morar. Ele vai ter que morar no estúdio de 16 metros no Capão Redondo. É isso.
Eu estou comentando sobre tudo isso para vocês entenderem, porque você fala assim, tá, Maurício, mas isso tudo é um problema? Não, claro que é, especialmente para quem está vivendo isso, né? Mas agora vamos voltar ao começo da conversa. Eu expliquei agora o porquê, da minha forma que eu entendo, da forma que eu enxergo, o porquê que a situação que a gente está vivendo agora é diferente das outras. A queda do mercado está sendo amortecida por um colchão de dinheiro que está na mão das pessoas. E esse colchão, que era um colchão de molas ensacadas, entendeu? Castor, já virou um colchonete com 30 anos de uso, cheio de buraco. Entendeu? E é isso. E aí, falando do que o Fabião Fares escreveu ali, ó, que o mercado e a economia não estão se falando. E não estão mesmo. Por quê? A gente vai chegar exatamente nisso agora, né, Fabião? Fabião e eu conversamos muito. Aqui é um dado sobre o descompasso entre o PE, que é o Price Earnings, o número de anos de lucro de uma empresa que pagam o valor total da empresa, tá? Ó. Desde 95. Isso aqui, a linha azul é o número de vezes que o PE das de tech estão acima das outras. É a maior relação desde 2005. E na relação geral, em relação a crescimento, a projeção futura de lucros, é a maior taxa ou o preço mais alto desses ativos desde o estouro da bolha.com. Desde a bolha.com. E quando você soma isso, você sabe o que é isso aqui? Ó, o que é isso aqui? Isso aqui é o chamado VIX. O VIX é a volatilidade das opções do SP500. Nós estamos no menor VIX desde antes do Covid. Aqui, ó. Cadê ele? Vou botar aqui na frente. Vou colocar ali, peraí. Vou colocar aqui. VIX. Vou colocar ele de novo aqui, pronto. Tá aqui, ó. Desde antes do Covid, tá vendo aqui, ó? Desde janeiro de 2020. O que é que isso significa? Que nesse momento é o momento mais barato para você montar estratégias de defesa contra a queda desde antes do Covid. E é o mesmo momento em que as ações estão no nível mais caro desde 2002. E é o momento em que a inversão das curvas de juros está na forma mais alongada e intensa em 40 anos. E é no momento em que o colchão de dinheiro da população dos Estados Unidos está nas mínimas. E é no momento em que o nível de atribuição, no sentido de volume circulante de dinheiro na economia americana, está no menor nível desde 2005. Se você me perguntar, Maurício, isso significa, portanto, que é hora de eu me esconder no mato? Isso é hora de eu me esconder no mato, né? Não. Para quem me conhece, meus alunos do que é aqui do Grupo Premium de Commodities aqui. Lá no Grupo Premium de Commodities eu compartilho a minha movimentação de carteira. Eu comprei 25% de tudo que eu quero ter em ações nos Estados Unidos entre setembro, outubro e novembro do ano passado. Eu estou 1/4 do que eu quero estar comprado. E eu permaneço. E desse 1/4, eu estou mais ou menos com uns 25% deles redeados, vendido em índice. Para me proteger caso caia. 25%. 75% favorável para alta, 25% protegido. Lá no Grupo Premium eu falo muito disso. E o meu amigo Fábio Fares, a gente conversa bastante sobre isso também, né, Fabião? A minha perspectiva ainda é muito pessimista. Pessimista nesse sentido, de que o mercado está estrangulando até a última gota mesmo dessa laranja. Porque o mercado ele é cíclico. Então o mercado cair é normal, é desejável. E olha que legal. Eu estava olhando há um tempo atrás e falei aqui no boteco, falei, o que está me estranhando é que o VIX não consegue cair. E normalmente quando o VIX não consegue cair, é um sinal de que o problema não está resolvido ainda. Porque normalmente quando o VIX acalma é porque o mercado está pronto. Ele está pronto. Ele está defendido, já está montada a defesa, porque ele é feito ao longo de muitos meses, e o mercado pode fazer o que ele precisar fazer depois.
Porque um período de baixa volatilidade precede um momento de alta volatilidade, que normalmente é em queda no mercado de ações. Eu estou comprado 25%. E você vai lá, Maurício, você está mentindo. Mentindo, então vamos fazer o seguinte. Aqui é a minha página da IB, tá? Da Interactive Brokers aqui, ó. Isso aqui é desde janeiro, tá? Year to date aqui, ó. 12,44% de rendimento em 7 meses. Podia estar mais? Podia. Mas como meu dinheiro não é capim, demorou muito para juntar, eu só entendo que eu tenho que operar a favor do ciclo. Eu tenho que operar a favor daquilo que me favorece, certo? Eu estou operando. Mas eu opero no nível de cuidado. Por quê? Porque como nos últimos 70 anos, toda vez que tudo que eu falei para vocês aconteceu, o mercado virou para queda, se eu tiver muito comprado, o que acontece? Se eu tiver 80% comprado e solto, 80% da carteira total, eu estou 25% comprado, dos quais uns 20% é realmente olhando para cima. O que acontece se eu não tiver gordura? Porque se o mercado cair agora, eu não sei se ele vai cair 10% ou 80%, não sei. Porque ele pode cair 10%, mas ele pode cair 80%, né? É nessas horas que o dinheiro troca de mão. É na hora que o ciclo inverte que o dinheiro troca de mão. E ele já saiu da minha mão tempo demais, vezes demais. 2002 saiu da minha mão, 2008 saiu da minha mão, 2015 entrou um pouquinho, 2020 entrou bem. E dessa vez agora eu quero realmente fazer do jeito que precisa. A propósito, se você é das 440 pessoas na live aqui, se você não me segue aqui ainda, ó, clica aqui em cima do meu nome aqui, ó, direto, clica ali, clica em seguir, não precisa nem sair da live, já me assiste aqui depois de novo, tá? Não esquece de compartilhar. Eu tenho que ter gordura agora. Então, olha que legal. Eu fiz uma análise aqui para você que inclusive não entende de economia, nada disso. Você viu que eu falei de política. Eu falei de Biden, de Trump, de Bolsonaro, de Lula, falei de qualquer coisa? Não. Eu falei de guerra, de Putin, não. Eu falei de clima, de desemprego na Mesopotâmia? Não. Se eu não falei de nada disso, do que eu falei o tempo inteiro? Sobre o que é que eu falei o tempo inteiro? Pro meu querido Matola aqui, que provavelmente é menos esperto do que parece, a Interactive Brokers não tem conta demo, tá, amigo? Tá bom? Chupa que é de uva. Entendeu? Eu não preciso me preocupar com esse tipo de coisa, porque no final das contas, tudo isso que acontece agora é baseado em ciclo e em preço. Ó, Maurício, se essa for a primeira vez que tudo isso está acontecendo e o mercado não cair depois, eu vou ganhar menos do que eu gostaria, porque eu estou 25% comprado, 20% direcional. Ainda assim eu vou ganhar. Mas se ele fizer de novo tudo que ele fez nos últimos 70 anos, eu estou protegido, apesar do que aconteça o que acontecer. Entendeu? É isso que eu preciso que vocês entendam. Operar ciclos de preço, entendeu? Operar ciclos de preços é algo extremamente simples quando você evita viajar na maionese, viajar na batatinha. Foca no que importa, foca em preço. É isso que eu ensino no meu curso com os meus alunos. Pergunta aqui quem é aluno do curso de commodities. Porque no final das contas, toda essa retórica, esse discurso em volta, não importa nem um pouco. Zero. Nada. Não importa nada. Só importa para quem quer like. Entende? Só importa para quem está realmente interessado em criar barulho e ganhar like. Eu não quero. Entendeu? Graças a Deus, estamos aqui tranquilos. Conteúdo como esse de graça você não vai encontrar em lugar nenhum, nem pagando em caro, eu garanto. Falei pra você, eu casava cerveja, que você nunca viu isso. Entendeu? Então, o que eu acho importante vocês entenderem é que eu ainda acho, estou em linha com o Fábio Fares e outros queridos colegas meus, que o mercado vem para baixo mesmo. É o que eu espero. Sendo bem sincero, inclusive para manter um pouco da sanidade e inclusive para sanear o mercado. O movimento de queda vem para limpar mesmo
corrigir distorções, né? Corrigir excessos, mas no final das contas, lembra, o seu papel como operador de mercado não é ficar julgando o que o BlackRock, o que o Buffett, o que o Putin, o que qualquer um vai fazer. Não interessa. Você só precisa fazer o seguinte, ó, igual eu fiz. Durante muito tempo eu falei assim, cara, mas tá demorando esse movimento, eu não sei porquê. O que eu fiz? Sentei a bunda na cadeira e fui estudar. Eu fui buscar. Peraí, o que eu acho que... Sabe aquela história de puxar um fio e ver até onde chega, né? Até onde chega. Porque no final das contas, esse é o meu papel. Como responsável pelo cuidado do meu dinheiro, do meu menino, da minha esposa e do Maurício de daqui 20 anos. Que dependa que eu faça as melhores decisões hoje, para que amanhã ele, de 20 anos à frente, não seja responsabilizado. Porque eles serão. Então, Maurício, isso significa então que é hora de eu, me esconder embaixo da mesa? Não. É hora de você fazer aquilo que eu falei no começo da conversa. Eu não falei para vocês que eu tô meio quieto, tipo atento, né? Tô atento. Por quê? Porque a hora que eu tiver que atuar, eu tenho que estar pronto. Se eu ficar olhando muito, ou ficar prestando atenção nessas cambadas de idiota que fica enchendo o chat dos outros de merda no final das contas, ou então um monte de comentário de gente que não tem boleta para mostrar, mostrei aqui ao vivo para você. Tá aqui, só não vou mostrar o quanto eu tenho na conta porque não importa. Esse é um problema meu, mas tá ali, entendeu? O que eu espero que você entenda é isso. O seu papel é olhar para frente, amanhã, depois, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 20, e limpar a neblina o máximo que for possível, para que você consiga tomar as melhores decisões possíveis frente à melhor informação possível que você tem à mão. Faça isso. Faça de forma responsável, faça de forma não chiliquenta, faça de forma o mais ancorada no modelo mais simples e seguro possível, que em 20 anos a chance de você ter problema é mínima. É isso que eu acredito, é isso que eu faço, é isso que eu faço hoje. Não é isso que eu fiz sempre, mas é isso que eu vou fazer pelos próximos anos. E é assim que eu estou ensinando meu menino para que ele possa fazer. E é assim que eu espero que vocês também ensinem os seus. Tá bom? Tudo que eu espero que vocês tenham gostado. Gostaram do Boteco? Ficou bom? Ó, compartilha, coloca @Maurício Belinello. Coloca assim, né? Compartilha. Cara, esse cara é legal, o conteúdo fica salvo até amanhã, meio-dia. Meio-dia. Foi, amigo? Não assistiu? Azar, e se não foi assistido, sairá do ar. Mas compartilha lá depois, me ajuda. Tudo de graça. A única coisa que eu vendo, meu curso de commodities, agora dia 3 de setembro, abro inscrições. Última turma de 2023. Link lá na bio, vai lá, entra lá no site, deixa nome, e-mail, clique em enviar, preenche o formulário. Já a partir da semana que vem, já vou entrar em contato. E de novo, passou essa. Talvez março do ano que vem vai ter outro, senão é isso. Fiquem com Deus, espero de coração que vocês tenham gostado, né? Vou sentir saudade, a gente fala em breve no nosso próximo Boteco. Mas é isso, fiquem com Deus, ótima noite a todos, fiquem bem aqui e bem com todos os seus, tá bom? Um abração para vocês, pessoal.